Aleluia. Nos ajunta, Senhor. Nos ajunta debaixo das suas asas. Jerusalém não quis, Senhor. Jerusalém matou os profetas, apedrejou os que foram enviados. Senhor, mas nós queremos permanecer debaixo das tuas asas, recebendo a profecia, recebendo aqueles que o Senhor nos envia. Aleluia, Senhor. Queremos estar debaixo dos seus cuidados, individualmente, familiarmente, na congregação. Tudo que queremos é estarmos debaixo das tuas asas. Somos como pintinhos frágeis. Senhor, queremos estar debaixo das suas poderosas asas. Abriga-nos em ti mesmo, no teu íntimo, no teu interior. Senhor, nós nos colocamos assim humildes, debaixo da tua mão poderosa, sempre aguardando no Senhor as soluções, as provisões. Aí queremos viver e habitar. Ó Senhor, dá-nos uma vida de intimidade contigo. Dá-nos, Senhor, um viver relacional contigo. Ajuda-nos a permanecermos debaixo de ti o tempo todo. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, esse lugar é o Senhor. Aleluia. Pai, fala conosco agora. Nos dê um tempo igualmente agradável na comunhão da palavra. Senhor, conduza-nos na orientação da doutrina, na leitura da palavra. Senhor, derrama luz sobre as nossas trevas. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Fale de modo que possamos entender. E ainda mais, Senhor, fale de modo que possamos ser atingidos e transformados pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos abrir em Romanos. Romanos capítulo 8. Verso 6. Desculpa, verso... É isso, 6. Na verdade é o 5. Eu leio a primeira parte e os irmãos completam. Porque os que se inclinam para a carne... Porque o pendor da carne dá para a morte. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém. Então, irmãos, o tema do que eu quero falar hoje, ainda na questão da mesa dos demônios, o tema é esse. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 10.
Os irmãos não precisem abrir no que eu vou mencionar, mas em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, amados, precisamos ser despertados fortemente para a questão das coisas que não se veem. Precisamos atentar. Atentar significa colocar a atenção ou se concentrar nas coisas que não se veem. E o que é que eu não vejo e que eu devo prestar atenção? São nas coisas que a palavra me ensina. Se a palavra não disser nada, se eu não vejo, aí eu fico sem informação nenhuma. Então temos que comer da palavra, temos que conhecer a palavra, temos que nos esforçar para entender a palavra, para termos compreensão de coisas que não se veem. A partir do momento que eu me alimento da palavra de Deus, que me orienta a respeito das coisas que eu não vejo, então eu dou o próximo passo, que é o viver pela fé. Então, viver pela fé, segundo Hebreus 11:1, é estar fortemente fundamentados em coisas que não vemos. Fé é esperar é um esperar fortemente fundamentados em coisas que não se veem, não é? Então, nós estamos politicamente falando de um momento de uma crise que não se via há muitos e muitos anos. Talvez eu vi essa crise em 1964. Eu era criança. A maioria aqui talvez nem se lembre. Agora nós estamos vivendo uma crise política muito grave, muito séria. Mas as minhas expectativas não podem estar nas coisas que se veem. Tem que estar nas coisas que não se veem. Então você vê, Deus ensina na palavra e prepara a situação, né? Para a gente entender direito isso. Porque você pode reclamar do Brasil esses anos todos aí, mas nós temos vivido no bom e no melhor, viu, irmãos? Vocês não sabem o que é guerra. Nós não sabemos o que é terremoto. Nós aqui em São Paulo não sabemos nem o que é tempestade. Vai lá no Rio Grande do Sul e pergunta: você sabe o que é tempestade? Pergunta para... A Sônia não está aí, né? Pergunta para a sobrinha da Sônia, que há 1 ano e pouco atrás precisou ser resgatada no 2º andar de canoa. Então eles sabem, nós não sabemos. Nós aqui, gente, nós estamos num bem bom. Nós nem sabemos o que é crise. Quem aqui está desempregado, levanta a mão. Quem está com fome aí, levanta a mão. Não é aquela fominha de esfomeado, não. Fome, porque faz 3 dias que não come. Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. A Europa toda, 70 anos atrás, tinha fome por causa de guerra. Guerra, bomba explodindo para todo lado. Milhões e milhões de mortes. Então, nós temos vivido numa comodidade muito impressionante. E quando a gente vive assim, numa comodidade muito impressionante, a gente não tem noção de uma situação crítica. Talvez não venha o que se espera, mas se vier o que se espera, com todas essas guerras tarifárias e políticas, então pode ser que a gente comece a experimentar algum tipo de dificuldade.
Mas o fato é que eu estou olhando para a cara dos irmãos, ninguém está preocupado ainda, né? Mas é porque é brasileiro, você não sabe o que é crise, então você nem sabe do que está se falando. Mas, de qualquer maneira, se vem uma apreensão, não analise as situações com base no que se vê. Não fique pensando em Trump, Alexandre de Moraes. Não. Coloque seus olhos no que não se vê, nas promessas do Senhor. Não é? As histórias do Velho Testamento são para nos fortalecer. Né? E aqui eu estou lembrando da história do rei Josafá, que viu um exército, era uma confederação de duas ou três, acho que eram 3 nações, vindo contra ele. Algo em torno de 1 milhão de soldados. E ele teve uma atitude muito sóbria e modelo. Ele convocou o povo, proclamou um jejum, apresentou a situação e fez uma longa oração. Na verdade, nem tão longa, mas ele fez uma oração muito clara. Nessa oração, ele tanto confiou no Senhor, como também apresentou os seus medos frente à situação que estava se apresentando. No final da oração, o Senhor levantou o profeta, e o profeta disse: eu ouvi tudo. E nessa luta, vocês não terão, nessa guerra, vocês não terão que lutar. Vocês vão tomar posição e vão ficar parados. E vão ver o livramento que eu vou fazer. E aquilo trouxe uma alegria no rei. Por quê? Porque o Senhor falou pela boca do profeta. Falou, está falado. Ah, mas os caras estão ali, atrás do monte ainda, daqui a pouco eles aparecem. Não, mas Deus já falou. Aí ele preparou, o Senhor falou deles tomarem posição e ficarem parados. Mas não disse como. Aí o rei, alegre, confiante, e acredito que inspirado também pelo Senhor, o que ele fez? Ele preparou o exército e botou à frente os levitas, com seus cânticos, os sacerdotes com seus paramentos, coisas que não são próprias da guerra. Mas o Senhor falou que não tinha que lutar. Então ele colocou as coisas espirituais, os sacerdotes, os levitas, à frente. E o que aconteceu? Se eu estiver enganado aí, os irmãos me corrijam. Eram 3 povos. Um lutou contra o outro, e o que venceu se virou contra o outro. E todo mundo se matou. Foi uma confusão entre eles, isso é. Aí na hora que viu, não tinha mais ninguém em pé. Aí a turma que estava na arquibancada, né? E então, é assim. Josafá colocou os olhos no que não se vê, ou seja, em seu Deus invisível. Apresentou ele a oração, teve um ato de fé, conforme a palavra do Senhor. E logo de imediato ele experimentou a reação do Senhor pela boca do profeta. E uma vez que Deus falou, está falado. Fim de papo. Pode festejar. Ainda que a guerra não tenha vindo, a palavra já foi dada. Então é nesse ânimo que nós temos que viver. Atentar nas coisas que não se veem. Né? Precisamos ser transferidos dos olhos analíticos, dos olhos críticos, das observações visuais, para as observações do que não se vê. E nós vamos ver o Senhor sempre se movendo de maneira espetacular em nossa direção. Então, irmãos, nós estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, onde Paulo fala da mesa dos demônios e da mesa do Senhor.
E para falar desse assunto, ele usa a história de Israel. Israel sai do Egito e caminha pelo deserto, com destino à terra de Canaã. E nessa caminhada, o povo de Israel vai manifestando as suas reações para com Deus. Deus apresenta socorros, provisões. O Senhor torna marcante a presença dele no meio do povo por meio da coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então a presença do Senhor era visível e as provisões do Senhor eram a todo tempo. O maná estava lá toda manhã de maneira sobrenatural. A água fluía de uma rocha que o seguia. Tudo aqui no texto de 1 Coríntios 10. Então não havia fome, não havia sede, a roupa não se desgastava, os pés não inchavam, de maneira que a provisão do Senhor, a provisão sobrenatural do Senhor se manifestava a todo tempo. Então todas essas coisas, em especial o pacto que o Senhor fez, estava propondo a eles lá no Monte Sinai, isso tudo era a mesa do Senhor. Mas, em paralelo aos feitos do Senhor, tinham os feitos do maligno. Foi assim com eles, é assim conosco. É Deus fazendo de um lado e o diabo propondo outras coisas do outro lado. E nós temos que escolher a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios. Então, para nós vivermos a nossa fé, irmãos, de uma maneira intrépida, confiante, de maneira que eu creio e não me apavoro, espero e recebo. Prestem bem atenção nessa sequência. Eu creio, eu peço, não me apavoro, espero e recebo. A cereja do bolo nisso tudo é não me apavoro, não me apavoro, não me apavoro. Ainda que a situação seja apavorante. Um dos versos do que a gente cantou, há um lugar de paz em meio à guerra. É isso. A nossa fé tem que ser uma fé de esperar no que se pediu, esperar em paz. Em paz. Se não está em paz, então fala, Senhor, surgiu um outro problema aqui. Eu estou atribulado. Eu estou extremamente ansioso. Pode ser medo. Há situações que talvez seja algum tipo de ira, indignação, mas o fato é que não é paz. Eu preciso de paz. Cada um de nós aqui precisa de paz. Sem paz, não adianta nenhum tipo de conforto e comodidade. Sem paz, a intranquilidade reina em qualquer situação. O bem mais precioso que nós precisamos para este nosso viver terreno é paz. E essa paz só pode vir do Senhor. Esse lugar é o Senhor. Não é? Então, nós temos que aprender a orar de maneira que a paz encha o nosso coração enquanto eu espero. E isso tudo, irmãos, não é instantâneo. É uma questão de busca, é uma questão de treino, é uma questão de crescer, amadurecer. Porque o diabo, ele dá com ímpeto. Ele não brinca de assustar. Ele dá com ímpeto para derrubar e arruinar. É como a casa
edificada sobre areia. Então, o Senhor fala de duas casas, uma edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. Sobre as duas vem a mesma situação. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram o rio e deu com ímpeto contra a casa. Uma permaneceu, a edificada sobre a rocha, e a outra arruinou-se, foi grande a sua ruína. O que é estar edificado sobre a rocha? Na parábola ali, irmãos. É aquele que ouve e pratica. Ele acabou de falar do Sermão do Monte. Jesus falou, capítulo 5, 6, 7, 3 longos capítulos. O Senhor falou. Agora, gente, é para praticar. Se você ouvir e praticar, você vai ser o homem que edifica sobre a rocha. Aí você está preparado para tudo. Quem não pratica, não aguenta a prova. Não é? A prova vem sobre todos. Para quem ouve e pratica e para quem ouve e não pratica. O que muda é o resultado. Quem ouve e pratica, fica de pé. Quem ouve e não pratica, cai. E é grande a sua ruína. Não é? Então, falando da questão da paz, tem que ouvir e praticar, tudo que a gente ouve. Tudo que ouve, tudo que lê na Bíblia, tudo que ouve nas reuniões, tudo que ouve de toda a boa palavra de Deus. Não é só para conhecer, é especialmente para praticar. Não é? Então, Paulo aqui está falando da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. E para falar da mesa dos demônios, nós estamos vendo 5 situações aqui. Capítulo 10, de 1 aos Coríntios, verso 6. Melhor, verso 5. Nos versos 1, 2, 3 e 4, falou da mesa do Senhor. Agora ele vai falar da ação dos demônios no meio do povo. Então Deus estava dinâmico, mas os demônios também estavam dinâmicos. E qual que é a palavra simples de Tiago? Em Tiago capítulo 4. Mas antes de resistir, sujeitai-vos a Deus. Ou seja, sirva-se da mesa de Deus, mas resista o diabo. Ou seja, não coma da mesa dos demônios. Você vai ter proposta dos demônios o tempo todo. Você fala, Senhor, cansa. Ele falou, foi cansativo para mim também. Eu tive aí 33 anos, eu sei. Mas eu já derramei o Espírito. Não está te faltando nada. Então nós temos que nos fortalecer no Espírito e a todo tempo fazer a boa escolha. Sempre vai ter uma porta larga e uma porta estreita. Sempre vai ter bênção e maldição. Sempre vai ter árvore da vida e árvore do conhecimento. Sempre vai ter mesa de Deus e mesa dos demônios. Então nós temos que estar fortalecidos no Senhor para nos sujeitarmos a Deus, mas resistirmos o diabo até o ponto de fazê-lo fugir, sair em debandada. Não é? Aí no dia seguinte ele volta. Mas por hoje eu venci. Se tem um ditado popular que é bastante bíblico, é um leão por dia. Pedro falou que o leão está dando volta. E o ditado popular diz que é um por dia. Se ele não te pegar hoje, amanhã ele volta. Aí você tem que resistir de novo. Não é? Bom, então, vamos ver aqui. Verso 5. São 5 situações, tá? Ou, vamos dizer, são 5 pratos malignos postos na mesa dos demônios.
No verso 5 diz: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Verso 7, o segundo prato: não vos façais, pois, idólatras. Terceiro prato: não pratiquemos fornicação. Prato número 3. Verso 9: não ponhamos o Senhor à prova. Verso número 4. E não murmureis. Prato número 5. E aqui Paulo, a respeito de cada uma dessas coisas, está apresentando momentos da história de Israel. Da vez passada, foi a última vez que eu falei, no domingo passado, eu falei da primeira situação, comecei a falar da primeira situação. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Não chegaram em Canaã. Fracassaram na caminhada. Irmãos, isso é tudo que nós devemos não desejar para nós. É ficar caído no deserto. É não chegar aonde Deus prometeu que nos levaria. Temos que deixar o Senhor nos conduzir por esse grande e terrível deserto, Deuteronômio 8. Por esse grande e terrível deserto de secura, de cobras, de escorpiões. É fácil esse deserto? É de secura. Eu tenho que beber da rocha. É de cobras e de escorpiões. Os perigos estão por todos os lados, as tentações estão por todos os lados, os desvios estão por todos os lados. No nosso caminhar com o Senhor, o que nós podemos fazer? Na caminhada eu posso parar, na caminhada eu posso desviar, na caminhada eu posso andar para trás até. Mas o incentivo de Paulo é: prossigo para o alvo. O autor de Hebreus vai nos dizer: olhe firmemente para o autor e consumador da fé, coloque os olhos em Jesus e ande firme para frente. Então, a nossa caminhada, a nossa opção clara tem que ser prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Se tropeçou e caiu, levanta e continua. Não pare. Muito menos volte para trás. E tome cuidado com os desvios. Então vamos abrir em Números, capítulo 14, e vamos continuar. Quem estava aqui no domingo passado? Foi domingo passado? Eu falei? Eu compartilhei? Foi, né? Então nós vamos continuar de onde eu parei, tá? Aqui, o povo está há mais ou menos 1 ano e 4 meses da saída do Egito. 1 ano e 4 meses. A caminhada toda durou 40. Então podemos dizer que aqui eles estão ainda relativamente no começo. 1 ano e 4 meses. E o Senhor manda espias à terra. Isso nós já lemos no capítulo 13. Mandou espias à terra. Mandou um representante de cada tribo. Mandou 12. E quando eles retornam, eles falam: olha, esse cacho de uva que precisa de 2 para carregar, fala que a terra é farta. Realmente, a terra é boa. Ela mana leite e mel. Esse é o lado bom. Mas o que nós vimos lá nos deixou de joelhos tremendo. O que nós vimos lá? Nós vimos cidades com muralhas muito altas. Vimos um povo de estatura muito alta. E se já não bastasse eles serem mais altos do que a gente na média, nós ainda vimos uns bitelos lá. Uns filhos
de Anak, uns gigantes. Então, era uma coisa mais ou menos assim, se nós temos 1,60 m, 1,70 m, nós vimos lá uns caras de 1,80 m, 1,90 m, vocês não acreditam, tem uns caras de 3 metros. Aí os caras esqueceram do cacho-uva, esqueceram que a terra era boa, que o Senhor tinha prometido e a coisa estava se cumprindo, e só colocaram os olhos no que parecia ser impossível. Como diz a musiquinha gospel, né? Que parecia impossível. E eles começam então a desanimar o povo. Josué e Caleb tentam reagir e reanimar o povo, mas os 10 gritam mais alto. E aquilo contamina o povo todo. Então vamos para o capítulo 14. Vamos lendo junto. Verso 1. Levantou-se, eu leio e os irmãos completem. Levantou-se, pois, toda a congregação. Então, a boa palavra de Josué e Caleb, ou melhor, mais exatamente aqui é de Caleb. Leia o verso 30. Leiam juntos, por favor. Então, Caleb fez chamar o povo Agora leia o 31 também. Então não prevaleceu a palavra de Caleb, mas prevaleceu a palavra dos outros 10. Vamos prosseguir. Verso 2 do 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Que é isso, irmãos? Tomara tivéssemos morrido. Olha o ânimo desse povo. Precisamos tomar cuidado com essas reações. É realidade que o diabo envia seus dardos, em especiais dardos na mente, nos sentimentos, às vezes doenças no corpo, e isso causa em nós um profundo mal-estar. Mas nós temos que aprender o quarto item da oração. Qual? O quarto? Não, o terceiro do jeito que eu coloquei hoje. O primeiro qual que é? Adoração. A segunda é petição. E o terceiro é? Não. Não, guarda aí, ó. O primeiro item, o primeiro tipo de oração tem 2 itens. Anota aí, Dinha. É exaltação e ações de graças, certo? Então, o primeiro item é exaltação. O Dio falou adoração, perfeito, é isso. Adoração de 2 formas. Exalte a beleza e a grandeza do Senhor e exalte os grandes feitos do Senhor com gratidão. Aí o segundo item de oração. Esse tem 3 partes. O primeiro é orar coisas espirituais. O segundo item é orar, é pedir pelas coisas terrenas. E a terceira item, intercessão, tá? Então, o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro tipo de oração tem 2 itens. O segundo tipo de oração tem 3 itens. E o terceiro item de oração, qual que é?
Batalha espiritual. Esse aí eu ainda não defini os itens. Mas é pancadaria. Tem que aprender. Tem hora que é para bater, tem hora que é para correr. O senhor vai dar direção como orar direitinho isso. Não é? Então, nós estamos aqui analisando a situação do povo. Se nós não orarmos, nós vamos murmurar. Se o que sair da nossa boca não for oração de nenhum desses tipos, vai ser murmuração, vai ser reclamação. Então nós temos que aprender a clamar o Senhor, porque o diabo manda chumbo, gente. Mas manda chumbo grosso. E ele não atira no pé, não. Ele atira no meio dos olhos, atira para matar. Então a gente tem que estar muito inteirado da batalha espiritual, embraçando sempre o escudo da fé, para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Senão nós vamos ficar desse jeito. Parece que tudo que ouviu do Senhor não faz efeito. Parece que nada está valendo. Então, por quê? Porque eu não vejo. Mas por isso que nós temos que atentar nas coisas que não se veem. Nada é fácil, irmãos. Nas questões espirituais, nada é fácil. Mas nada é impossível. E o Senhor não vai mudar nada. Ele falou, é assim mesmo. Vai andando pelos caminhos que eu estou ensinando. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Verso 3, eu leio. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? Duas coisas aqui. Uma é, o que o Senhor é? É um sádico? Ele quer matar nós, nossas mulheres, nossas crianças? Ou eles já não viram tudo que o Senhor fez para tirá-los do Egito? Senhor, eles já estão aqui 1 ano e meio, eles já não viram as provisões de Deus no deserto? Deus já não ofereceu uma aliança a eles? Mas parece que tudo foi esquecido. E nós precisamos estar muito alimentados na palavra do Senhor, irmãos, porque tem provas que podem vir sobre nós, às vezes de uma vez, às vezes aos poucos, muito aos poucos, que nos faz esquecer não só do que o Senhor fez, mas nos faz esquecer do Senhor mesmo. Aí só lembra do Senhor para reclamar e chamar o Senhor de ruim. Uma situação muito perigosa. É nós brigarmos com o Senhor, ficarmos ofendidos com o Senhor, como se Deus não tivesse dito que haveria prova. Mas quando a prova vem, fala, Senhor, o que está acontecendo? Leia a Bíblia. Tem tempo de bonança e tem tempo de tempestade. Eu falei que era assim. Então não brigue com o Senhor nunca. Nunca fica descontente com o Senhor. Mas é bem possível que o dardo inflamado maligno venha e jogue uma confusão muito grande na mente. Aí voltando a Hebreus 12:1. Paulo ali, ou o autor de Hebreus, o que ele fala? Corramos com perseverança. Então tem uma corrida que foi proposta. Deus propôs isso. Nós estamos a passeio, estamos na praia ou estamos no meio de uma corrida? E numa corrida tem que fazer o quê, Ed? Chegar e correr, né? Treinar. Até para tomar um copo d'água não pode parar, né? Passa. Né? Não sei se tem algum tipo de treinamento para pegar o copo correndo. Mas não pode parar, né? Aí tem aquela história do coelho e da lebre, né?
do coelho e da lebre, da tartaruga e da lebre, né? Os irmãos conhecem? A lebre corria, dava umas arrancadas e a corrida dela era com a tartaruga. Ela olhava assim, a tartaruga lá atrás. Eu vou dormir. Na hora que acordou, a tartaruga estava cruzando a linha de chegada. Então não tem tempo para dormir, não tem tempo para descanso. Né? Então a gente está na corrida. Essa é a verdade. E Paulo ainda acrescenta mais: desembaraçando-vos. É uma corrida que tem coisa para embaraçar o tempo todo. Desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia. Não é? Então é uma corrida que você não tem uma pista aberta na tua frente. Como que chama aquela modalidade que corre no meio do mato? Cross. Então, ali já tem buraco, tem sobe, desce, tem galho, tem coisa para pular, tem rio. É desse tipo. Não é uma pista de atletismo limpa, não, essa corrida nossa. É um terreno acidentado. Não tem suporte, tem que se virar. Então, é esse tipo de corrida. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado tenazmente. Tenazmente significa fortemente, intensamente, continuamente. Você fala, eu vou dormir, viu? Amanhã quando eu acordar, espero que tenha... Não, está lá a tentação, está lá. Mas o autor de Hebreus está dizendo, se desembaraça. E qual que é o método que ele dá ali para desembaraçar? Hebreus 12:1. Qual que é o método? Pode abrir. Oi? Não. O correr é o que eu estou fazendo. Só que surgem muitos embaraços. E como é que o autor propõe nos desembaraçarmos? Pode olhar, pode copiar aí. Pode colar. Olhando. Tem que olhar para Jesus, não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Aí, às vezes, a prova é tão grande que você fala, mas cadê Jesus? Para eu botar os olhos nele. Cadê Jesus? Aí só resta clamar, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Aí o ó Senhor Jesus vai muito bem nessas horas. Senhor me ajuda. Espírito Santo me ajuda. A palavra fala que Jesus intercede por nós. E a palavra também fala que o Espírito igualmente intercede por nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Então, nós temos a intercessão, ou seja, a interferência de Jesus nos céus e do Espírito Santo na terra. Clama de qualquer jeito. Ai, Jesus me ajuda. Tá bom? Espírito Santo me socorre. Espírito Santo me socorre. Espírito Santo me socorre. Em nome de Jesus, Espírito Santo me socorre. Aí daqui a pouco você vai começar a olhar. Opa, Jesus está ali. Aí o Espírito Santo vai te acalmando, vai te trazendo sobriedade, vai te trazendo a fé, a primazia do pensamento. Você volta a pensar de forma fervorosa. Mas o povo aqui está num pânico total. Verso 4. E diziam uns aos outros. Olha só, estão começando a tomar atitude. Rebelde. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos. Significa que os dois colocaram a cara no chão, né? O povo, todo mundo acusando eles. Eles ajoelharam no chão, puseram a cara no pó e clamaram ao Senhor. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné.
Esses são os que estão jogando no time do Senhor. O resto está todo mundo na mesa do diabo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Quem está falando isso? Josué e Caleb com as vestes rasgadas, tentando reverter o entendimento distorcido dos 10 espias que prevaleceu na cabeça das pessoas. Verso 8: se o Senhor se agradar de nós, como é que o Senhor se agradaria deles? Fazendo como o exemplo que eu dei de Josafá. O que Josafá fez diante da ameaça grave? Orou. O que eles vinham fazer diante dos gigantes? Orar. Oi? Davi teve essa atitude. Verso 9, ainda a palavra deles. Não, é isso. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Amém. Da próxima vez a gente explora melhor essa palavra de ânimo aqui. Vamos ler para terminar. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Irmãos, se a glória do Senhor não aparece, o que aconteceria? Estariam apedrejados. Mas o Senhor fez essa intervenção. Verso 10. Disse o Senhor a Moisés: com pestilência o ferirei e o deserdarei. Respondeu Moisés ao Senhor: mas também disseram aos moradores desta terra: essa é a resposta de Moisés ao Senhor, porque o Senhor disse: eu vou fazer o seguinte, verso 12: eu vou ferir com pestilência, vou deserdar este povo e vou fazer de ti um povo maior. Olha só, hein? Que proposta, hein? Moisés falou: não, aí acho que vai dar certo, porque com essa turma aqui não vai dar jogo, Senhor. Vamos começar de novo, eu estou aqui com a minha mulher e vamos começar a botar fim no mundo, o Senhor fazer coisa nova. É interessante, né? Como é que o Senhor faz uma proposta dessa para Moisés? É pegadinha? É prova? Ou o Senhor estava com vontade mesmo de fazer isso? Eu não tenho uma resposta boa para isso. Mas o fato é isso que o Senhor disse. Aí o Moisés começa a falar: não, Senhor, não. Os egípcios vão falar que o Senhor tirou do Egito para matá-los em outro lugar. A sua fama já corre aqui. Todo mundo sabe da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Não faz isso. Vamos continuar nessa resposta aqui. 15. Se matares este povo como a um só homem, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra,
O que Moisés está falando? O senhor vai ficar ruim para o Senhor. Não faz isso. O Senhor só fez bondades e maravilhas e poder, obras poderosíssimas. O Senhor está com a fama lá em cima. Se o Senhor matar esse povo, o Senhor vai destruir toda a sua reputação. Ele está preocupado com a honra do Senhor. Esse é um outro ponto, viu, irmãos? Que a próxima vez a gente comenta. A primeira coisa na nossa vida é salvarmos a honra do Senhor. Não que ele precise disso, mas ele está procurando gente que coloque a honra dele na nossa vida na frente de tudo, de filho, mulher, marido, dinheiro. Mas isso a gente fala na próxima vez. Só vamos ler até o 19 para parar. Verso 17. Agora ele vem com uma proposta. Ele falou: Senhor, não faz isso que vai ficar ruim para o Senhor. Agora, ele, como que chama isso mesmo? Proficiente, né? Como que chama? O cara que oferece. Funcionário. Se falava muito disso. Hã? Não. Tá falando, é do funcionário proativo. Proativo. Né? O proativo é aquele que não só faz o que mandou, mas ele observou que tem um outro problema lá que precisa ser resolvido. Então ele vai lá, faz o que mandou e volta. Ô chefe, tem uma outra encrenca lá, hein? Precisa resolver antes que dê problema. Aí o chefe, que sabe lidar com o proativo, fala que você já pensou em alguma coisa? Eu acho melhor tirar daqui e colocar lá. Então vai lá e faz. Esse é o proativo. É porque ele está envolvido com o negócio. Ele está interessado em que a coisa ande bem e não apenas em cumprir ordem. Ele está interessado na prosperidade de tudo. E aqui Moisés é essa pessoa. Agora vem a proposta dele. 17. Agora, pois, rogo-te que a força do Senhor o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Ao 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Então, o Senhor Jesus disse assim: misericórdia quero, e não holocausto. O que Jesus estava querendo dizer aos fariseus quando ele proferiu essas palavras? Ele falou: eu quero que vocês se tornem pessoas misericordiosas. Eu não quero que vocês fiquem fazendo holocaustos e rituais no templo, não. Eu quero que vocês tenham uma atitude boa com as pessoas. Isso é melhor do que qualquer oferta, holocausto e coisas que vocês oferecem lá. Vocês deveriam oferecer coisas lá e proceder bem fora. Mas se é para ficar com um, com o outro, eu descarto os holocaustos e prefiro ficar só com ver uma boa atitude em vocês. Misericórdia eu quero. E aqui Moisés fez exatamente isso. Teve um proceder misericordioso. Quando o Senhor revelou já estar disposto a eliminar aquele povo e começar tudo de novo. Não comeu da mesa dos demônios. Nem ele. Nessa o Arão se saiu bem, porque na outra lá do bezerro ele se lambuzou na mesa dos demônios, mas aqui ele já se redimiu do erro passado. Olha, e tem dois caras aqui que são fantásticos, né? O tal do Josué e Caleb. E esses são os nossos heróis, irmãos. Todo mundo procura heróis, né? Batman, Superman, Homem-Aranha, né? Messi, Pelé, né? Todo mundo procura
heróis em todas as áreas aí, né? Esses são 2 heróis para serem imitados. Eles não comeram da mesa dos demônios. Comeram, se alimentaram da fé, da mesa do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Querido Pai, dá-nos esse ânimo. Ajuda-nos a sermos positivos na fé, crendo no Senhor. O Senhor vai tirando as nossas inclinações ao mal. Não queremos ser Maria vai com as outras. Nós queremos ser daqueles que vão após o Senhor, naqueles que correm após Ti, naqueles que andam na Tua palavra. Senhor, queremos ser daqueles que se sujeitam a Ti e que se tornam verdadeiros parceiros Teus, assim como Moisés. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos a vencermos a carne, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ajuda-nos nisso, ó Deus, e nos dê a vitória. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.